No presente seminário da disciplina de Economia do Setor Público, falaremos sobre tributação indireta. O grupo foi composto pelos colegas Bianca, Jordan, Juliana e Matheus. Baseado no estudo de Fernando Silveira, o texto intitulado Tributação Indireta, Alíquotas Efetivas e Incidências sobre as Famílias, apresenta uma análise aprofundada sobre os impactos da tributação indireta no Brasil, utilizando principalmente dados da pesquisa de orçamentos familiares entre os anos de 2017 e 2018, em conjunto com a matriz de insumo-produto de 2015. Nisso, eles buscam calcular qual seria a incidência dos impostos indiretos e entender como os impostos embutidos em bens e serviços, como exemplo, o ICMS, PIS/COFINS e IPI, afetam as famílias brasileiras de diferentes faixas de renda. Em síntese, o estudo examina a carga tributária indireta e seu impacto nos diferentes níveis de renda, explorando a regressividade do sistema tributário brasileiro e suas consequências para o índice de Gini. A análise destaca a relevância da tributação indireta no contexto nacional e discute possíveis reformas tributárias, sugerindo principalmente a adoção de um imposto sobre valor adicionado, como uma solução para reduzir as distorções do sistema atual. Para a gente conseguir entender um pouco melhor o direcionamento do estudo, a gente tem que partir do entendimento do conceito de tributação indireta. A tributação indireta refere-se a impostos que não são pagos diretamente pelos consumidores finais, mas que incidem sobre a cadeia de valor dos bens e serviços consumidos. Podemos citar como exemplo de impostos indiretos o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviço, PIS/COFINS, e o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Contextualizando um pouco melhor, esses tributos são pagos indiretamente pelos consumidores, já que eles estão embutidos no preço final dos produtos, tendo assim, podemos dizer, um caráter invisível ao consumidor, ao contrário da tributação direta, como, por exemplo, o imposto de renda, que incide diretamente sobre a renda ou patrimônio. No Brasil, os impostos indiretos representam uma parte significativa da carga tributária total, especialmente devido ao alto peso dos impostos sobre o consumo de bens essenciais. Para compreendermos melhor sobre a incidência nas famílias, a gente tem que partir pensando sobre a metodologia do estudo, trazendo o que se foi utilizado como fonte para conseguir chegar a este ponto de explicação. Na metodologia, a gente tem duas fontes principais de dados, fornecidas pelo IBGE, que são a matriz insumo-produto, conhecida como MIP, e a pesquisa de orçamentos familiares, conhecida como POF. A POF coleta dados abrangentes sobre os padrões de consumo, renda e condições de vida das famílias. A pesquisa abrange gastos em diversas categorias, como alimentação, transporte, habitação e lazer. Esses dados são essenciais para atualizar as ponderações usadas na construção dos índices de inflação, para a gente conseguir entender como os padrões de consumos variam entre os diferentes grupos de renda. Então, a partir do entendimento sobre a metodologia do estudo, a gente consegue pensar sobre aspectos importantes dele. Primeiro é a regressividade da tributação indireta. Foi um dos principais achados do estudo que a tributação indireta é regressiva. Ela afeta mais as famílias de baixa renda. Isso ocorre principalmente porque as famílias mais pobres consomem praticamente toda a sua renda em produtos e serviços essenciais, que são fortemente tributados. Com isso, surge um impacto proporcional, onde os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos, principalmente proporcional à sua renda. No caso das famílias de baixa renda, a tributação indireta chega a representar 20% da renda total, enquanto nas famílias de maior renda esse percentual chega em média em 9%. E esses achados se devem principalmente pelo fato da utilização dos dados citados anteriormente, pois com isso os autores conseguiram mensurar o impacto tributário sobre os diferentes grupos de renda. Com isso, a gente parte para os produtos mais tributados. Com isso, a análise mostrou que os produtos mais fortemente tributados incluem itens essenciais, como, por exemplo, vestuário, alimentação e habitação, que são bens fundamentais para o dia a dia e que representam uma parcela significativa do orçamento das famílias de baixa renda. Com isso, a gente consegue exemplificar como a carga tributária indireta torna-se regressiva, principalmente pela razão que a tributação sobre esses produtos tem um impacto mais pesado sobre essas famílias,
ou seja, proporcionalmente para quem tem menos recursos. A gente ainda consegue destacar que alguns produtos de luxo ou itens menos consumidos pelas famílias de menor renda recebem isenções ou reduções tributárias. Já os bens essenciais não têm o mesmo tratamento. Embora existam desonerações sobre os itens da cesta básica, como os alimentos, essa medida ainda não é suficiente para reduzir o peso dos tributos indiretos sobre os mais pobres. Pois bem, no gráfico 5, nós podemos fazer uma análise dos diferentes níveis na participação das diferentes rúbricas de despesa, podendo inclusive fazer uma comparação entre as despesas de consumo e a contribuição nos tributos indiretos recolhidos, sendo vista uma semelhança somente para a habitação, enquanto no que diz respeito a transporte, vestuário, higiene e cultura, a participação de tributos ela acaba se sobrepondo. No entanto, uma observação que nós podemos fazer acaba dizendo respeito ao consumo com alimentação. Por quê? Porque esta, em especial, acaba recebendo um tratamento um tanto diferenciado, através de isenções. Essa medida ela visa atingir a camada mais carente da população, realizando assim o incremento da sua renda real. Medida esta que foi empregada tanto a nível federal como estadual. Já no gráfico 2, nós temos a representação da incidência dos tributos indiretos sobre a renda total, segundo o 10º Gênero Familiar Per Capita em porcentagem. Nele, nós analisamos a razão entre o volume de impostos indiretos e a renda total para cada extrato, fornecendo uma maior análise sobre a incidência desses tributos. No gráfico, nós percebemos a regressividade da tributação indireta. Por exemplo, se pegarmos os 10% mais pobres e os 10% mais ricos, nós podemos notar que, para os primeiros, os impostos indiretos, eles representam quase 25% da sua renda total. Já para os mais ricos, menos de 9%. Os autores já citados que realizaram esse estudo, eles argumentam que isso se deve, em certa medida, à inexistência de poupança entre os mais pobres e à expressiva parcela de renda entre os mais ricos que não se destina às despesas de consumo. E no meio disso, com a classe intermediária possuindo uma pequena folga orçamentária. No entanto, por outro lado, se no orçamento dos mais ricos nós tivemos uma maior participação de produtos menos onerados, isso pode ser uma resposta na representação dessa regressividade. Bem, no que diz respeito aos impactos redistributivos, nota-se um forte efeito concentrador de renda. Haja vista o fato da população de baixa renda pagar mais do que proporcionalmente quando comparado aos mais ricos. Junto a isso, se tem a insuficiência da tributação direta, que por si só não é uma resposta à altura para reverter o efeito regressivo da tributação direta, favorecendo assim o efeito concentrador de renda no país. Já no gráfico 3, nós vemos a incidência da tributação direta e indireta na renda total, segundo o 10º de renda familiar per capita. Nele, nota-se que a progressividade dos impostos diretos não compensa a regressividade dos indiretos. Pois se pegarmos, por exemplo, a incidência nos 10% mais pobres, os tributos eles representam quase 26,4% da renda. E, para os 10% mais ricos, representa 19,2% da renda. Dentre as possíveis alternativas que se tem para tentar contornar esse problema em questão, podemos citar a adoção do Imposto sobre Valor Adicionado, que é o IVA. Esse imposto ele substituiria os diversos impostos indiretos existentes, por um que se daria sobre o valor agregado, permitindo maior transparência e facilidade de tributação. O IVA ele pode ser um primeiro passo para que o Brasil ele comece a adotar práticas internacionais que tornem a tributação mais justa e eficiente, assim como ocorre em diversos países desenvolvidos. O objetivo da reforma é que, com a unificação dos tributos indiretos, possa-se melhorar o consumo das famílias mais pobres e melhorar a justiça tributária no país. Para os autores que realizaram esse estudo, tirou-se como conclusão que a tributação indireta tem um efeito regressivo sobre a distribuição de renda no país, e que os que mais sentem isso acaba sendo a população mais carente, que acaba gastando toda a sua renda em consumo, e por isso se veem mais prejudicadas.
Para contornar esse problema candente, tem-se como alternativa a expansão da tributação direta, como o imposto de renda, por exemplo, e também pela progressividade, ou seja, fazendo os mais ricos contribuírem proporcionalmente mais. Da mesma forma, para os autores, os impostos indiretos eles possuem essa importância, apesar dos pesares, pois são cruciais para o financiamento de políticas públicas no Brasil. No entanto, isso não significa que o sistema tributário brasileiro ele não necessita de uma reforma, pois ele precisa, justamente para que se possa garantir mais justiça social e equidade entre as famílias brasileiras.